Amém. Aleluia, ou não? Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós temos orado por uns irmãos que têm estado enfermos, né? Esse Covid. Tem alguns irmãos aí que depois nós vamos colocar o nome deles, né, Marcos? Depois vamos ver se a gente consegue anotar o nome desses irmãos da igreja que precisa de oração. A gente deixa ali em cima ali no balcão no final. E se você puder passar ali, olhar e ver, para você estar orando depois em casa para eles. Amém? Com certeza vai ser uma bênção. Vocês são justos do Senhor e a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amados, vamos fazer uma oração antes para a gente começar. Meu Deus, em nome de Jesus, na Tua presença nós entramos nesse momento e pedimos o Teu Espírito Santo que traga o entendimento ao nosso coração da Sua palavra, Pai. Sabemos que a palavra do Senhor é entendida através do Espírito, e quem não tem o Espírito Santo não pode compreender a palavra do Senhor. Por isso, nessa noite eu peço que o Senhor derrama do Teu Espírito sobre todos nós, sobre aqueles que estão me ouvindo em casa, para que possa ser cheio do Espírito Santo e através da presença do Espírito, compreender tudo que o Senhor tem a falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, amém? Não sei se você lembra da semana passada, da palavra da semana passada. Com certeza você lembra. Nós terminamos o culto da semana passada com Moisés e Arão prostrado de rosto em terra, orando e intercedendo pelos israelitas, pelo povo de Israel. Amém? Vimos também Josué e Caleb se esforçando para trazer a fé de volta no coração dos israelitas, que tinham sido contaminados pela covardia dos 10 espias que voltaram e trouxeram o relatório da terra de Canaã. Amém? Lembra disso? Amém. Glorificado seja o Senhor. Então, nós vamos continuar, dar um certo continuidade nessa palavra, que é tremendo. Então, os israelitas, eles caminharam 40 anos no deserto. Os espias ficaram 40 dias no deserto, espionando a terra. E depois eles ficaram 40 anos no deserto, comendo, bebendo e até se fartando em algumas situações. Agora, eles ficaram ali se fartando de tudo aquilo que Deus deu a eles e ainda tinha vontade em seu coração de voltar para o Egito. Lembra disso? Quantos de nós comemos o melhor de Deus, experimentamos as coisas boas do Senhor, em meio a tantas lutas, dificuldades, angústia, tristeza, problemas, a gente vê Deus sustentando a nossa vida, e em alguma situação ainda temos vontade de voltar para o Egito. Muitas vezes ainda dizemos assim, aquele outro tempo eu era feliz. Verdade ou não? Com certeza é verdade. Então agora, depois de 40 anos caminhando no Egito, caminhando ali, o que acontece? Eles param ali de frente de Canaã, de frente da terra prometida, tendo ali como separação apenas o Rio Jordão. Eles param ali de frente da bênção, pronto para receber a bênção. Moisés, agora naquele momento já estava velho, já estava cansado. E provavelmente por motivo de relacionamento ou temperamento, nós não vamos entrar em detalhe agora, Deus não iria permitir que Moisés entrasse na terra de Canaã, mas ele ali naquele momento já providencia alguém para substituí-lo. Ele já providencia alguém, Josué no caso, para conduzir o povo até a terra de Canaã. Amém ou não? Vamos abrir a Bíblia para a gente entender um pouco melhor o que nós vamos falar. Deuteronômio capítulo 31. Deuteronômio capítulo 31. Nós vamos começar a partir do verso 14. Eu estava dizendo, então, quantas vezes, nós paramos diante da bênção,
sabendo que nós vamos entrar ali, sabendo que nós vamos tomar posse daquela bênção, porque foi uma promessa do nosso Deus, e nós acreditamos no nosso Deus, no Deus que nós servimos, no Deus verdadeiro. Nós acreditamos, e mesmo assim tem hora que nós, algo em nós, algo que se move em nós através da nossa alma, tem o desejo de estar de volta na velha vida. Isso fala de ingratidão, aquilo que Deus tem feito tanto na nossa vida. Versículo 14 e 15 de Deuteronômio 31, diz assim: o Senhor disse a Moisés: o dia da sua morte se aproxima. Chame Josué e apresente-se na tenda do encontro, onde darei incumbência a ele. Então Moisés e Josué vieram e se apresentaram na tenda do encontro. 15. Então o Senhor apareceu na tenda numa coluna de nuvem, e a coluna pairou sobre a tenda, sobre a entrada da tenda. Então, amado, Deus ele marcou um encontro com Moisés ali, Josué, para que Josué rendesse Moisés naquele tempo de trajetória da terra, para que Moisés pudesse descansar em paz, para não falar morrer em paz. Ele ia recolher Moisés, então ele precisava de alguém à altura, como Josué, que já tinha provado por A mais B, que poderia ser um grande sucessor de Moisés, para conduzir o povo. Então Deus avisa para Moisés o que iria acontecer dali em diante, e ele rasga também o verbo para Josué e diz para ele: olha Josué, você vai encarar uma pedreira pela frente. Eu amo esse povo, eu sou apaixonado por esse povo de Israel, mas eles vão te dar muito trabalho. Eles vão te dar muito trabalho. Muito. Então no versículo 16, o versículo 16 em diante, vamos ler agora do versículo 16 em diante, diz assim: e o Senhor disse a Moisés: você vai descansar com os seus antepassados, e este povo logo irá prostituir-se seguindo os deuses estrangeiros da terra em que vão entrar. Eles se esquecerão de mim e quebrarão a aliança que fiz com eles. Naquele dia se acenderá a minha ira contra eles, e eu me esquecerei deles, esconderei deles o meu rosto, e eles serão destruídos. Muitas desgraças e sofrimentos os atingirão, e naquele dia perguntarão: será que essas desgraças não estão acontecendo conosco, porque o nosso Deus não está mais conosco? E com certeza esconderei dele o meu rosto naquele dia, por causa de todo o mal que praticaram, voltando-se para outros deuses. Agora escrevam para vocês esta canção, ensine-a aos israelitas e façam-nos cantá-las, para que seja um testemunho um testemunho a meu favor contra eles. Versículo 20. Quando eu os tiver introduzido na terra onde há leite e mel com fartura, terra que prometi sob juramento aos seus antepassados, e quando tiverem comido à vontade e tiverem prosperado, eles se voltarão para outros deuses e os adorarão, rejeitando-me, quebrando a minha aliança. Versículo 21. E quando muitas desgraças e dificuldades lhes sobrevierem, esta canção testemunhará contra eles, porque não será esquecida pelos seus descendentes. Eu sei o que estão dispostos a fazer, antes mesmo de levá-lo para a terra que lhes prometi sob juramento. Vamos parar por aqui um pouquinho. Amados, então são duras essas palavras do Senhor, mas são eficazes em seus efeitos. Amém? O Senhor aqui, Ele está nos alertando contra a rebeldia, a quebra de aliança e a prostituição espiritual que cá entre nós temos vivido muito nos dias de hoje. O Senhor está alertando contra tudo isso, principalmente a prostituição espiritual. É aquilo que você adora outros deuses a não ser o Deus Todo-Poderoso. E ele diz: olha, eu já sei o que vai acontecer com esse povo. Eles, assim que passar
o rio, assim que tomar posse, assim que eles começarem a interagir com a bênção, eles vão se prostituir com outros deuses, vão abandonar a minha presença, vão quebrar a aliança que eu fiz com eles, que deveria ser uma aliança perpétua. Quantos aqui já fez uma aliança perpétua com o Senhor e disse: Senhor, eu sirvo o Senhor para sempre, o Senhor é o meu Senhor, o meu Salvador, e eu jamais o abandonarei? E quantos fazem essa aliança e abandonam o Senhor? Muitos quebram a aliança. É por isso que eu sempre digo que o Antigo e o Novo Testamento, ele se funde um com o outro, para trazer uma palavra atualizada e revelada para nós. A verdade é essa. Então, nós precisamos abraçar com a palavra de Deus, indiferente se seja no Novo, se seja no Antigo Testamento, porque ela é uma palavra para nós. Ela não vai nos edificar. Então o Senhor falou com o povo lá, para não acontecer aqui, e aconteceu. O Senhor fala com o povo lá, mas nos deixa ficar sabendo de tudo aquilo que ele fez hoje. Se fosse para nós não sabermos hoje, ele tinha apagado o Antigo Testamento quando Cristo veio. Mas é para nós. Ele orientou o povo lá: olha, esse povo, para que não aconteça nesses dias. E tem acontecido muito nos dias de hoje, infelizmente. Muitas pessoas hoje, se nós perguntarmos, vão dizer que não, eu tenho uma aliança firmada com Deus. Muitos vão dizer: não, eu tenho uma aliança firmada com Deus. E muitos realmente têm essa aliança com Deus. Tem realmente com Deus. Mas aí a gente pergunta: até quando essa aliança perdurará? Talvez você possa dizer para mim assim: não, pastor, mas você não pode dizer isso, porque a minha aliança com Deus é eterna, é firmada em Deus, e eu jamais vou quebrar. E eu vou dizer para você: amém, glória a Deus e aleluia, e profetizo na sua vida que jamais você vai quebrar essa aliança com Deus. Realmente vai viver uma vida íntegra com Deus. Assim é que tem que ser feito, é dessa forma mesmo. Mas Deus, ele diz que ele conhece o coração do povo. Ele sabe quem vai quebrar a sua aliança e se prostituir com outros deuses. Ele sabe disso. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece muito. Deus, ele conhece. Ele não está alheio a isso não. Ou seja, diante das grandes concorrências desse mundo, ele sabe quem vai se prostituir diante da grande concorrência desse mundo. Ele sabe quem. Tantas pessoas que já saíram, se desviaram, foram embora da igreja, foram embora da presença do Senhor, não vive mais uma vida na presença, cheia da presença do Senhor, porque se prostituiu com outros deuses. Aí, isso é uma palavra difícil, uma palavra forte de ser dita, mas o se prostituir é abandonar Deus por qualquer outras coisas. Qualquer coisa que você abandone Deus para passar a servir aquilo, é uma prostituição espiritual. Você que é casado, você que é casada, se você disser para o seu marido, para a tua esposa: olha, eu sou 99,9% fiel a você, você quer ele? Lógico que não. Você quer 100% de fidelidade, e é isso que Deus quer de nós, e é isso que Ele está buscando de nós hoje. Não nos deixarmos prostituir mais. Qualquer coisa que toma o lugar de Deus na nossa vida, são outros deuses. Aquilo que nós damos a atenção em primeiro lugar é o nosso Deus. Tem pessoas que fazem do seu Deus o dinheiro, fazem do seu Deus o trabalho, fazem do seu Deus grandes coisas nesse mundo, mas o Deus principal que tirou você da terra do Egito e levou você e colocou dentro de Canaã, você esquece. Muitos esquecem. Infelizmente, a verdade é essa. Vamos para o versículo 20 e 21 de novo. Diz assim: quando eu os tiver introduzido na terra onde há leite e mel com fartura, terra que prometi sob juramento aos seus antepassados, e quando tiverem comido à vontade e tiverem prosperado, eles se voltarão para outros deuses e os adorarão, rejeitando-me e quebrando a minha aliança. E quando muitas desgraças e dificuldades lhes sobrevierem, esta canção
testemunhará contra eles, porque não será esquecida pelos seus descendentes. Sei o que estão dispostos a fazer antes mesmo de levá-los para a terra que lhes prometi sob juramento. Agora me fala se isso não tem sido uma prática no meio do povo hoje. Lógico. Se você olhar ao redor, se você olhar, você percebe isso. Que isso realmente tem sido uma prática. Pessoas têm sim abandonado essa aliança verdadeira com Deus, de compromisso, de santidade, para viver os prazeres desse mundo. Não é um, dois, não. São várias pessoas. Várias. Sabe por quê, querido? Porque o mundo, ele oferece coisas paralelas às coisas de Deus, tão boas quanto, e muito mais fácil de seguir. Muito mais fácil. Dois caminhos. Aí você diz, olha, um caminho está cheio de espinhos, está cheio de pedras, difícil de caminhar. Mas se eu caminhar por ele, com certeza eu chegarei à minha salvação. Mas muitos atalhos são aqueles caminhos bons, com facilidade de andar, sem tropeço, sem nada para atrapalhar a sua caminhada pela terra. E muitos são aqueles que tomam esse atalho e acaba dando de cara com o abismo, não é verdade? Dando cara com o abismo. Quando você ainda tem a oportunidade de voltar atrás, de fazer uma conversão e voltar e tomar o caminho certo, e quando você não tem essa oportunidade, as coisas estão fechando, o cerco está se fechando diante de nós. Os tempos estão chegando, o tempo de Cristo, o tempo de Jesus está chegando. Então vai chegar um momento que nós não teremos mais essa opção de voltar atrás. Hoje você ainda tem. Talvez você que esteja me ouvindo em casa, já teve uma vida de aliança com Deus, e hoje está tendo a oportunidade de voltar atrás e retomar essa aliança com Deus. De dizer, Senhor, eu me arrependo pelos caminhos que eu andei, e eu quero novamente estar no caminho reto do Senhor, porque nesse caminho eu entrarei em Canaã. Amém ou não? Glória a Deus. Deus estava alertando o povo, como eu disse agora há pouco, lá atrás, para que eles não caíssem nessa perdição hoje. E nós lemos a palavra, e buscamos, e conhecemos, e sabemos o que temos que fazer para nos livrar dessa perseguição, dessa proposta de Satanás para as nossas vidas. E muitas vezes caímos porque damos lugar a ele. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Eu costumo dizer que o diabo é igual barata. Ele passa em qualquer frestinha, você olha, você fala, não tem como essa barata escapar. E você olha de novo, sumiu. Entrou numa fresta, o diabo é assim. Ele passa por brechas e lugares minúsculos. Você dá uma brecha, dá um lugar para ele, ele passa. Mas Deus bate a porta, o Senhor Jesus bate a porta. E aquele que abrir a porta, ele entra. Ele não pula janela, não pula cerca, não entra por bar da porta, não arromba a porta. Ele espera você abrir. E é isso que ele está dizendo hoje. Para mim e para você. Sabe, pessoas que oram tanto por um bom emprego, e quando esse bom emprego chega, abandona o Senhor, abandona a aliança. Pessoas que oram tanto por um relacionamento, e quando essa pessoa desejada é conquistada, abandona o Senhor, quebra a aliança. Pessoas que oram tanto por uma prosperidade, para ter prosperidade, quando a prosperidade chega, a aliança vai embora. A aliança com Deus vai embora. Verdade ou mentira? Verdade. 100% verdade. Quantas pessoas abandonam o Senhor porque ficou próspero? Misericórdias. Pessoas trocam fácil a aliança com Deus pelas promessas do mundo. Fácil. Eu tenho algo bom para você aqui, mas você tem que deixar de ir para a igreja. Tá bom. Empregos que muitas das vezes eu conquisto. Olha, eu era frequente na igreja, fazia a obra correta. Não estou dizendo que você não deva trabalhar. E às vezes um emprego que não dá para você vir um dia num culto, né? Mas você está trabalhando, mas assim que der você vem. Não é isso não.
mas tem propostas que não é de Deus para nós. E você consegue discernir isso. Aquilo que te afasta da aliança com Deus é para você, não é. É enrosco, é um problema que amanhã ou depois vai cair no seu colo esse problema. Vai estourar amanhã ou depois. Aquela pessoa que luta pelo relacionamento familiar, está dentro da igreja lutando pela família, pelo marido, pela esposa, pelos filhos, para que eles caminhem em retidão ao Senhor, para ter uma família unida, uma família feliz, uma casa de paz. E de repente ele conquista algo e aquilo está afastando a família dele, está afastando Deus de dentro da casa dele. Ele precisa rever os conceitos. Porque a terra de Canaã está ali, eu vou entrar nela, você também. Mas nem todos aqueles que entram na terra de Canaã comem o melhor de Canaã. Você vai ver isso. Eu não estou generalizando aqui não, porque tem pessoas que realmente são uma bênção. Mesmo em outro trabalho, mesmo próspero, num relacionamento, sim, continua sendo uma bênção. Com certeza, tem muitas pessoas assim. Mas Deus ali, Ele não estava falando para todos, Ele estava falando para uma grande maioria. Porque muitas pessoas ali, no meio daquele povo dos israelitas, eram pessoas boas. E eles estavam falando para uma maioria que eram rebeldes, que tinha se distanciado, que estava pronto a adorar outros deuses que não fosse Ele. Ele está falando para esses. Vamos lá para o versículo 22. Versículo 22, quando Moisés escreve a letra dessa canção, e Deus dita as regras para Josué, o que ele vai fazer de hoje em diante. Olha lá, versículo 22. Então naquele dia Moisés escreveu essa canção e ensinou-a aos israelitas. 23. Senhor Deus, o Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num: seja forte e corajoso, pois você conduzirá os israelitas à terra que lhes prometi sob juramento, e eu mesmo serei com você. 24. Depois que Moisés terminou de escrever num livro as palavras desta lei, do início ao fim, deu essa ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor: coloquem este livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor, do seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês. 27. Pois sei quão rebeldes e obstinados vocês são. Se vocês têm sido rebeldes contra o Senhor enquanto eu estou vivo, quanto mais depois que eu morrer. Reúnam à minha presença todos os líderes da sua tribo e todos os seus oficiais, para que eu fale estas palavras, de modo que ouçam e ainda invoque os céus e a terra para testemunhar contra eles. Pois sei que depois da minha morte vocês com certeza se corromperão e se afastarão do caminho que ordenei a vocês. Nos dias futuros a desgraça cairá sobre vocês, porque vocês farão o que o Senhor reprova e o provocarão a ira por aquilo que as mãos de vocês terão feito. E 30 e último. Moisés recitou as palavras desta canção do começo ao fim, na presença de toda a Assembleia de Israel. Amém? Amado, depois você vai lá no capítulo 32, no Aqui Não, na sua casa, e você leia e estude a letra dessa canção que o Senhor passou para o povo de Israel. Você vai ver que tremendo. Você vai ver como o Senhor está ali, sabe, confrontando aquele povo por aquilo que ele já sabia que eles iriam fazer. Tremendo isso. Esse texto que nós lemos deixa claro que Deus irá cumprir suas promessas mesmo em meio à rebeldia do povo. E mesmo em meio à rebeldia do povo, ele diz para Josué: seja forte e corajoso, pois você conduzirá os israelitas à terra que lhes prometi sob juramento, e eu mesmo estarei com você. Então, amado, Deus ele encoraja Josué aqui nesse momento, e ainda mais agora, porque Josué ia ser o líder daquele povo. Ele encoraja Josué a não temer, porque ele seria com ele. Então Deus pega aqueles que são fiéis, aquele que tem uma aliança firmada com ele, e diz assim: olha, em meio às lutas e tribulações e dificuldades e tristeza e
perdas e fracassos, não desista, porque eu mesmo sou com você. Então ele está dizendo para muitos aqui, para muitos que estão me assistindo, você que está prestes a desistir, de repente alguém tem até passado pela cabeça tirar a própria vida. E eu dizendo aqui, eu não sei aqui, mas talvez em casa, alguém que está me ouvindo agora, eu sinto de Deus que você tem dado uma última oportunidade, dizendo, se isso não acontecer, eu vou tirar a minha vida. Deus está dizendo para você, não faça isso, porque eu sou contigo. Então escute o que Deus está falando por você e com você. Não desista, mesmo que as lutas parecem não ter fim, mesmo que uma dificuldade na sua vida pareça não acabar, mesmo que você ache que isso não vai ter conserto na sua vida, que eu não vou sair dessa, não desista. O Senhor está dizendo, eu mesmo, Ele diz para Josué e está falando para você, eu mesmo, ou seja, eu pessoalmente estarei contigo. Gente, você quer força maior do que Deus mesmo está com você? Um dia Moisés estava subindo o monte e Deus diz assim para ele, olha, pelo pecado daquele povo, ele diz, pode ir, eu vou mandar os meus anjos com você, mas eu não irei. Moisés diz, Senhor, se a tua presença não for conosco, não me faça sair desse lugar. Porque o que nós queremos é a presença de Deus. Mas para isso não podemos desistir, jamais. Nós não somos daqueles que retrocedem, não, nós não somos, porque nós não somos perdedores, nós acreditamos que nós não vamos perder, nós não vamos ser destruídos, nós não aceitamos a destruição. Pessoas têm se perdido, pessoas têm morrido diante de uma epidemia tão cruel que tem acontecido no mundo, sim, com certeza. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, isso não é o fim, porque eu estou contigo. Indiferente de pessoas que já foram, você está aqui. Ainda há salvação para você. A pessoa que já foi, é um problema dela com Deus, ela já está salva, é um problema dela com Deus, já foi. Mas você tem a oportunidade de se redimir, voltar atrás, pedir perdão e reestabelecer a aliança que um dia foi feita para nunca ser quebrada. Amém? Então o mesmo Deus que lá atrás disse aos israelitas, eu lutarei por você, agora está dizendo para Josué e aos poucos fiéis que sobraram, eu mesmo serei com você. Você lembra que ele disse lá atrás, lá na época que o mar foi aberto e o povo passou de pés enxutos, ele disse assim, eu lutarei por você, lutarei por vocês. Agora ele está dizendo para aqueles poucos fiéis que sobraram, porque ele não está dizendo para os rebeldes ele disse que vai virar o rosto contra eles. Está dizendo para aqueles que manteve a aliança firmada nele. Um dia eu disse para vocês que eu lutaria por vocês e lutei. Agora eu estou dizendo, não desista, porque eu mesmo serei com vocês. O mesmo Deus. O nosso Deus que nós servimos não está morto, é o mesmo Deus de ontem, de hoje, será o Deus de amanhã, é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é o Deus todo-poderoso, é o Deus que não nega a tua palavra, que não mente, que não pode mentir, que diz que nos daria a terra e vai nos dar. Ele disse aqui, ele fala, todos vocês, mesmo aqueles rebeldes, vão entrar na terra, porque eu prometi, o sol nasce para todos, pelos justos e injustos. Amém? Mas aos descendentes de covardes e rebeldes que ainda permaneceram em covardia, em rebeldia, Deus fala com eles através de Moisés, e ele diz no versículo 29, que nós já lemos, vamos ler de novo. Ele diz assim, pois sei que depois da minha morte, Moisés está dizendo, vocês com certeza se corromperão e se afastarão do caminho que ordenei a vocês. Nos dias futuros a desgraça cairá sobre vocês, porque vocês farão o que o Senhor reprova, e o provocarão a ira por aquilo que as mãos de vocês terão feito. Meu Deus do céu, nós vimos hoje, amado, pessoas que tinham uma aliança com Deus, que servia verdadeiramente a Deus, e se prostituiu e vão se prostituir contra os outros deuses, quebrando a aliança perpétua. Nós vimos isso. E dói
principalmente quando nós vimos alguém nosso, da nossa casa e da nossa família, sofrendo grandes tribulações, angústias, tristezas, perseguições, e se afundando num mar de lama, de pecado, vendo essas pessoas que quebraram a sua aliança com Deus, se afundarem. É doído isso. O que nós precisamos fazer? Olha, vem cá, porque Deus é contigo. Deus tem uma promessa para mim e para você, de que Ele lutaria do nosso lado. Do nosso lado. Meu Deus do céu, todo aquele que chegar às portas de Canaã vão entrar, porque Deus cumpre as suas promessas, mas nem todos aqueles que entrarem em Canaã vão honrar as promessas cumpridas do Senhor. Nem todos. Você viveu uma vida com Deus, servindo o Senhor 10, 20, 30, 40 anos, isso não é prova de que você terá a sua salvação. Você precisa estar pronto, preparado, atuante na palavra e firme na aliança no dia de Cristo, no dia de Jesus. Nós temos que estar pronto. Estava até conversando com o irmão Luiz ali hoje, e falando que tem um texto que eu gosto muito de dizer aqui, que o Senhor diz: ainda essa noite te pedirei a tua alma, e que tem guardado. Isso é algo real, é algo que na minha conversão, há 20 anos atrás, eu ouvi esse texto na minha mente, e eu nunca mais esqueci dele. Ele me dá força para não quebrar a aliança com Deus, porque ainda essa noite podem me pedir a minha alma, e se eu estiver com a minha aliança quebrada, eu não terei o meu lugar diante do Senhor. Nós precisamos entender dessa forma. E a esses que quebrarem aliança com Deus, Deus esconderá o rosto contra eles e acenderá a sua ira. É muito forte isso. Nós não queremos. Eu não quero que o Senhor acenda a ira dele contra a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, os meus filhos, contra você, contra a igreja. Eu não quero. Você também deveria não querer. Mas temos que fazer alguma coisa. O que nós temos feito? Às vezes é isso que vem em nosso coração, é isso que Deus quer saber, o que nós temos feito. Para o Senhor chegar diante da noiva dele, que é a igreja, e ter uma noiva pura, imaculada, sabe, virgem, esperando pelo noivo. O que nós temos feito para isso? Nós temos nos vendido muito fácil. O problema é que nós temos vendido a nossa vida, nós temos deixado de ser corrompidos pela uma proposta, ou pelas propostas desse mundo, que parecem tão boas, mas não são. No final é perdição, no final é enrosco, é tribulação para nós. Ele diz no versículo 17, que naquele dia se acenderá a minha ira contra eles, e eu me esquecerei deles, esconderei deles o meu rosto, e eles serão destruídos. Muitas desgraças e sofrimento o atingirão, e naquele dia perguntarão: será que essas desgraças não estão acontecendo conosco, porque o nosso Deus não está mais conosco? Será? E com certeza esconderei dele o meu rosto naquele dia, por causa de todo o mal que praticaram, voltando-se para outros deuses. Amado, se você não achar uma semelhança nessa palavra que nós estamos ministrando com os dias de hoje, é porque você não entendeu nada da palavra. Nada. Se você não encontrar uma semelhança nos dias de hoje de tudo isso, de um povo que tem experimentado o melhor de Deus, de um povo que tem estado dentro das promessas do Senhor, como nos dias de hoje, se você não entendeu isso, então eu consigo resumir para você em um texto de Apocalipse, que está lá no livro de Apocalipse. Toda essa palavra se resume numa frase que diz: seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Resume-se tudo aí. Ou seja, não negocie a sua fidelidade a Deus, com nada. Não se negocia, a nossa fidelidade não tem negócio. Nada compra a nossa fidelidade com Deus. Seja fiel, ele está dizendo: seja fiel até a morte. Se precisar morrer pela tua fidelidade a Deus, que morra, mas receberá a coroa da vida. Ou seja, não há outra forma de herdarmos a coroa da vida. Não há outra forma de entrarmos
na salvação, no reino dos céus, se não formos fiéis. Porque caso contrário, teremos o rosto do Senhor virado contra nós. Ele está dizendo isso. Nós precisamos acordar. Sabe, precisamos acordar. Nós estamos servindo a dois senhores ao mesmo tempo, e não podemos. Não podemos servir o mundo e ao Senhor, Mamon e a Deus. Não podemos. Não podemos. Temos que dedicar única e exclusivamente a Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém. O Senhor, Ele não aceita que eu viva uma vida perdida no mundo, servindo o mundo, e tentando viver uma vida em santidade com Ele. Não tem como isso. A glória é só dele. É só dele. A gente sempre fala, e você sabe disso, que muitas pessoas ficam em cima do muro, não é isso? Nós já falou muito isso aqui. Muitos são aqueles que ficam em cima do muro e mal sabem que o muro é do diabo. Foi ele que construiu. Então não tem como. Ou eu sou quente servindo ao Senhor, sapatinho de fogo, ou eu sou frio e não quero mais e largo de uma vez. Mas aquele que é morno, a Bíblia fala que ele está a ponto de vomitar da boca dele. Não serve para nós. Não pode haver cristão morno. Tem que ser quente. Tem que ser sapatinho de fogo. Tem que entender as promessas, viver as promessas, ser fiel até a morte. Às vezes isso dá um impacto na gente quando a gente diz fiel até a morte. Sim, fiel até a morte, para dessa forma herdarmos a coroa da vida. Fidelidade a Deus fala de aliança perpétua. Uma aliança perpétua é uma aliança que não se quebra. Não se quebra. Eu tenho uma aliança com a minha esposa. É para ela não ser quebrada. Muitos quebram. É uma aliança que não é para ser quebrada. Mas é uma aliança com a minha esposa. Essa aliança com Deus, ela não pode ser quebrada jamais. Ou eu vou perder essa coroa que o Senhor me prometeu aqui. Porque senão, ele dizia para mim, senhora, no final todos vão receber a coroa da vida. Ele poderia dizer isso. Não, eu vou trazer salvação a toda a terra e todos vão receber a coroa da vida. Ele não precisaria dizer que só aquele que for fiel até a morte, ou até a volta dele. É muito sério isso. É muito sério. Você é ou não é. Não tem meio termo. Ou eu sirvo a Deus, ou eu não sirvo. Não adianta entrar na terra e não desfrutar do melhor que ela tem. É como viver, por exemplo, dentro da igreja 20 anos numa miséria espiritual. Se entrarmos na terra, vamos comer do melhor, porque é promessa de Deus. É promessa do Senhor. Deus está nos cobrando fidelidade e compromisso de nós, assim como Ele cobrou dos israelitas. Nós não podemos ficar dentro de Canaã, rejeitando o ministério que Deus nos dá, ou um chamado de Deus para nós. Não tem como eu ficar aqui e rejeitar o ministério que Deus tem para mim, ou um chamado de Deus. Deus tem um chamado para você. Deus disse para você: ide por toda a terra, pegai o evangelho, fazei discípulos em todas as nações. É uma ordenança do Senhor. Não, eu não quero fazer isso. Como? Eu não quero que o Senhor vire o rosto dele para mim, jamais. Eu não quero que o Senhor vire o rosto dele para você. Eu não quero que o Senhor vire o rosto dele para a igreja, como muitos têm feito ultimamente, da forma que aqueles rebeldes israelitas fizeram. Ah, pastor, mas Deus é misericordioso. Sim, com certeza, não estou dizendo que não seja. Deus me ama, sim, Ele te ama realmente, e o amor dele é incondicional. Não há nada no céu ou na terra que possa apagar esse amor incondicional de Deus. Mas o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Ele é justo. Além de amoroso, um amor incondicional, Ele é justo. Ele é muito justo. E eu não quero ver o Senhor virar o rosto para nós. Eu não quero.
mas muito pelo contrário, eu quero ouvir de Deus aquilo que ele disse para Josué. O que foi que ele disse para Josué? Seja forte e corajoso. Não basta ser forte, tem que ser corajoso. Seja forte e corajoso, e eu mesmo estarei com você. Olha só, é assim que nós temos que agir, é dessa forma que nós precisamos fazer. Seja forte e corajoso, meu irmão. Deus tem algo muito grande para a sua vida. Não rejeita. Deus está te chamando para ir. Vá, porque Ele é contigo. Deus está te chamando para falar, fale. Deus, é você e a tua casa, é promessa de Deus para você. É eu e a minha casa servindo o Senhor. A palavra diz, esses dias ministramos uma palavra sobre isso aqui. Tem um texto que diz que, ele diz assim, decida hoje a quem quer servir, se o Deus dos seus antepassados ou o Deus dos amorreus. Mas eu digo que eu e a minha casa decidimos servir o Senhor. Você está aqui porque você decidiu servir o Senhor. Você que está me assistindo em casa, decida servir o Senhor enquanto é tempo. Ah, pastor, como é que eu faço para servir o Senhor? Aonde você está aí, proste nesse momento com o rosto no chão, de joelho aí, se arrependa dos seus pecados e fala: Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu único Senhor e Salvador. Entrega a tua vida para o Senhor, confie nele e tudo Ele fará. Mas nós precisamos declarar com a nossa boca, sabe, nos arrependermos. Ah, pastor, mas eu já me desviei, eu já não estou mais servindo o Senhor, eu já estou longe, eu quebrei a aliança com o Senhor. Refaça enquanto você pode. Invocai o Senhor enquanto pode, sabe, enquanto Ele está perto. Porque vai chegar um momento que não vamos ter mais tempo. Esse é o momento. Talvez você diz assim: ah, mas no momento certo, pastor, eu vou. No momento certo eu vou. Talvez você está me ouvindo aí e está dizendo assim: não, um dia eu vou. Naquele momento certo eu vou estar. Porque Deus tem um momento certo para todo mundo. Não é isso? Hoje é o seu momento. Pode ser que você não tenha o amanhã. E aí? Então você que está aqui dentro do templo hoje, decida servir o Senhor verdadeiramente. Joga fora toda a quebra de aliança lá fora. Joga fora e diz: Senhor, hoje eu refaço a minha aliança com o Senhor. Mas uma aliança perpétua, uma aliança que não vai ser quebrada. Uma aliança que eu vou firmar ela até a morte. É simples assim. É simples assim, pastor. E os meus pecados? Mar do esquecimento. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo a partir de hoje, se você entregou sua vida para Jesus. Amém? A palavra diz que quando você entrega a vida para Jesus, você passa a se tornar filho. E filho tem direito à herança do Pai. A herança do Pai é Jesus Cristo. A maior herança do Pai é Cristo Jesus. Então quando você toma posse de tudo isso, você tem Jesus Cristo como sua herança. Salvação garantida, sem a quebra da aliança. Amém? Muitas propostas vêm aí fora, para mim e para você. Depois que nós decidimos servir o Senhor, depois que nós decidimos andar com o Senhor, em compromisso, em fidelidade, em santidade, em obediência, propostas aí fora que não falta para abandonarmos o Senhor. Desânimo na nossa vida é o que não falta. Coisas que acontecem para nós não estarmos presentes na igreja, servindo o Senhor, tempo de oração, busca, leitura da palavra, coisas para atrapalhar isso é que não falta. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O Evangelho está aqui, está presente em nosso meio, para nós aprendermos, vivermos, pregarmos verdadeiramente, para que nós possamos não perder a nossa salvação. E nós não vamos perder. Amém? Você não vai perder a sua salvação, jamais, desde que você ande em uma vida reta com o Senhor.
Amém? Glória a Deus por isso. Aleluias. Então, amado, eu quero aqui, nesse momento, fazer uma oração, antes de nós encerrarmos, fazer uma oração aqui com vocês, e principalmente com aquele que está me vendo em casa. Porque, há um tempo atrás, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que estava assistindo essa palavra. Eu não me lembro agora, eu falei para minha esposa, eu não lembro se é de Angola, não sei de onde, um outro país aí, na madrugada. E ele estava assistindo essa palavra e passou uma mensagem para mim, coloquei lá no tradutor lá do YouTube, e eu percebi que ele estava falando realmente algo que mexeu com ele, que falou com ele na palavra. Então, meu amado, se você que está me vendo aí hoje quer retomar essa aliança com Deus, e você aqui quer refazer essa aliança verdadeiramente, uma aliança para não ser quebrada mais, eu gostaria que você orasse comigo nesta noite. E eu gostaria que você repetisse comigo assim: Pai, no nome de Jesus, eu venho a Ti. Eu coloco a minha vida em Seu altar. E eu Te recebo, Jesus Cristo, como meu único Senhor e como meu Salvador. E a partir de hoje, o Senhor será o meu dono, e eu serei seu, e terei uma aliança perpétua, e serei fiel até a minha morte, e receberei das mãos do Senhor a coroa da vida. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Querido, é forte isso. Talvez você possa não entender agora, mas você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa, na sua família. Deus realmente vai transformar você verdadeiramente. Deus vai fazer da sua casa uma casa de paz. Vai fazer de você um homem, uma mulher completamente transformado pelo poder de Deus. Exemplo, você será exemplo da presença de Cristo na sua vida. Amém, amado? Que Deus abençoe. Nós vamos ouvir agora, o Marcos vai colocar um louvor, nós vamos ouvir um louvor. E com certeza durante esse tempo você vai ter essa oportunidade de refazer essa aliança com Deus. Refaça a aliança com o Senhor. Esteja agora diante do Senhor pedindo perdão. Senhor, vê se há algum caminho mau em mim, e se houver, me tira dele, Senhor, para que eu possa viver em uma vida de retidão com o Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Aleluias.